Olá, bem-vindo ao Minuto AB direto ao ponto. Você sabe quais são os tipos de prescrições previstas no Código Penal? Se não, continue nos assistindo que nós vamos esclarecer para você. São dois tipos: a prescrição da pretensão punitiva, a PPP, e a prescrição da pretensão executória, a PPE. A prescrição da pretensão punitiva, ela ocorre antes da sentença, antes do trânsito em julgado. O Estado demora para instaurar o processo e para apenar o agente que cometeu o crime e por isso ele perde o direito de punir. Como ela ocorre antes da sentença, antes do trânsito em julgado, para calculá-la, vamos nos basear pelo máximo em abstrato do tipo penal. Por exemplo, se o crime capitulado nesse fato traz a previsão de pena de 1 a 5 anos, o máximo em abstrato é 5 anos. E é por meio dele que eu vou me basear para calcular a prescrição. Depois de ter a pena máxima em abstrato, você vai compará-la ao artigo 109, que traz a pena e o respectivo prazo prescricional. Por exemplo, se a pena máxima aplicada ao delito é de 9 meses, você abre o tipo penal e está lá, pena de 3 a 9 meses, o máximo é 9 meses. Se você comparar com o artigo 109 do Código Penal, lá diz que penas inferiores a 1 ano prescrevem em 3 anos. Consequentemente, o Estado teria 3 anos para instaurar o processo e apenar o agente, senão perderia o direito de punir, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva. O outro tipo de prescrição é a prescrição da pretensão executória. Diferentemente da primeira prescrição, ela ocorre depois da sentença, depois do trânsito em julgado. Como ela ocorre nesse período, já temos a sentença. E é nela que nós vamos nos basear para calcular a prescrição. Depois de verificar a pena efetivamente imposta ao agente, você vai novamente comparar ela ao artigo 109. E dessa maneira, voltando ao nosso outro exemplo, se a pena, por exemplo, aplicada foi de 9 meses, chegando no artigo 109, lá vai dizer: penas inferiores a 1 ano prescrevem em 3 anos. Dessa maneira, depois da sentença, o Estado teria 3 anos para iniciar a execução dessa pena. Senão, vai ocorrer a prescrição da pretensão executória. Ah, professor, mas quando eu começo a contar essas prescrições? Na prescrição da pretensão punitiva, a PPP, que ocorre antes da sentença, antes do trânsito em julgado, os termos iniciais, que é o momento pelo qual eu começo a contar essa prescrição, estão previstos todos no artigo 111 do Código Penal. Já a prescrição da pretensão executória, os termos iniciais, que é o momento em que eu vou começar a contar essa prescrição, estão todos previstos no artigo 112 do Código Penal. Muito importante salientar que existem fatos interruptivos, que são eventos que interrompem a prescrição. Ela zera e começa a contar novamente, mas vai ser objeto de uma outra aula. Espero que tenham gostado dessa dica e continue nos acompanhando.